Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. Já peço no início deste vídeo que você curta, compartilhe e comente o nosso vídeo. Faça aí o triplo C e vamos melhorar cada vez mais o engajamento do nosso canal. Hoje vamos retomar o nosso quadro, o Cordel a Serviço da Linguagem. É um quadro que faz parte do nosso canal. Então vamos trabalhar com estrofes, sétimas, oitavas, nonas, vai depender do conteúdo. Em alguns momentos poderemos usar a sétima, em outros as oitavas e em outros momentos as nonas. Não importa. O que importa é que a mensagem seja compreendida, seja bem observada, bem assimilada por todos vocês. E o conteúdo de hoje refere-se à ortofonia. Nós vamos explicar em versos o que é a ortofonia. É essa parte da nossa gramática. Ortofonia. E começamos com a seguinte estrofe. Vem a parte da gramática que se chama ortofonia. É a pronúncia correta das palavras, o que nos guia, a prosódia a aprender e, desse modo, entender detalhes da ortoepia. Ortoepia e prosódia fazem parte da ortofonia, essa parte da gramática. Prosódia e ortoepia. É bom lembrar que essa palavra ortoepia também tem uma variante. Pode ser chamada de ortoépia. As duas formas podem ser utilizadas. Aqui eu estou utilizando ortoepia. Então vamos agora ao próximo verso, a próxima estrofe. Ortoepia é a pronúncia correta dos tais fonemas em qualquer parte da palavra, não importa o grafema. Não pronuncie doutor, escrever degrincolou, o fazer só abusou, a regra vive o dilema. Aqui é preciso explicar o seguinte: não pronuncie doutor como você não vai escrever da forma que pronuncia. Esse doutor aqui, algumas pessoas escrevem assim, D-O-T-O, com acento circunflexo. Não é a forma adequada. Aí seria o quê? Seria um erro, seria uma ortoepia. Então você não pode escrever do modo que fala. Escrever, tem gente que escreve assim, E-S-C-R-E-V-E com acento circunflexo. Então também estaria cometendo um erro, porque a forma é escrever com um R no final. A mesma coisa em relação ao verbo fazer. Tem gente que escreve F-A-Z-E com acento circunflexo. Não é a forma adequada. A adequada é fazer com R no final. Então, quando você faz isso, quando você comete esse deslize, você está cometendo um erro, está cometendo uma ortoepia. É exatamente isso o que significa essa palavra. Agora vamos à prosódia. O que é a prosódia? Prosódia, acentuação de palavras, expressões. Não se fala gratuito. Não se fala gratuito. Gratuito tem noções. Fortuito nos dá lição. Circuito expõe razão. Silabada não erre não, nem cometa transgressões. Aqui, já ouviu falar na silabada? Pois é exatamente isso. Quando eu cometo esse tipo de erro, eu coloco a sílaba tônica no lugar errado. E às vezes coloco um acento no lugar inadequado. Muita gente pronuncia gratuito, mas não é. Não há o acento agudo no i da palavra gratuito, porque a palavra não se pronuncia assim. A pronúncia é gratuito. A pronúncia é fortuito. A pronúncia é circuito. Então, quando eu pronuncio circuito, está errado. Não é? Fortuito, está errado. Gratuito, está errado. Isso aí é um erro chamado de prosódia. É um erro de prosódia. Você coloca a sílaba forte em uma palavra no lugar errado
de modo inadequado. Então, não erre mais. Gratuito é gratuito. Gratuito não existe. E todas as palavras que seguirem essa mesma pronúncia. Vamos aqui agora entender o que é o plural metafônico. Tudo isso faz parte da ortofonia da língua. Então vamos agora entender o que é o plural metafônico. Ao plural metafônico de palavras masculinas, que no plural mudam timbre, a vogal O, que domina, tem o osso que vira ossos, destroço requer destroços, o imposto traduz impostos, é o timbre aberto que trina. Olha aí. Osso, ossos. Destroço, destroços. Imposto, impostos. Isso aqui chama-se plural metafônico. Quando a palavra está no singular, o O permanece com o timbre fechado. Quando está no plural, passa para o timbre aberto. Destroço, destroços. Imposto, impostos. Osso, ossos. E assim acontece com centenas de palavras. E agora vamos ver em relação aos diminutivos. O que muda no plural metafônico em relação aos diminutivos? Não muda nada. Vejamos. Também os diminutivos mantêm a vogal aberta. Caroço tem som fechado. Carocinhos, forma certa. O corpo vira corpinhos. O novo se faz novinhos. A povo, plural, povinhos. É a regra que dança e herda. Temos aqui exatamente mais uma regra, referente ao plural metafônico, que mantém a vogal aberta, mesmo que a palavra esteja no diminutivo. Caroço, carocinhos. Corpo, corpinhos. Novo, novinhos. Povo, povinhos. Tá certo? Então essa é a regra que determina esse uso, que tem tudo a ver com a gramática normativa da língua portuguesa. Agora vamos aqui a outro exemplo para ficar bem claro. As palavras que terminam em posto ou ainda em oso. Vamos ver agora esses casos. As palavras que terminam em posto ou ainda em oso ganham um plural metafônico, tem um ar muito pomposo. Pomposos, se for plural. Prepostos ao natural. Acima do bem e do mal, a regra completa o gozo. Portanto, temos aqui o exemplo que mostra exatamente isso. Posto, prepostos. Posto, postos. Preposto, prepostos. Pomposo, pomposos. Ou seja, no plural metafônico, continua se mantendo o quê? A vogal aberta. E no caso desses dois usos, posto e oso, essas duas terminações, também usaremos exatamente a vogal aberta. Então não há dúvida em relação a isso. E em relação aos nomes próprios de família, como deve ser a regra? Os nomes próprios de família não sofrem metafonia. Do singular ao plural, não mudam no dia a dia. Os Portos e os Cardosos, os Souzas e os Raposos, vogal fechada, é porfia. Aqui nesse caso, em relação a esses nomes próprios de família, nesses 4 casos mencionados, o O não muda o timbre, ou seja, não sai do timbre fechado para o som aberto, permanece no mesmo timbre, o timbre fechado. Os Portos, os Cardosos, os Souzas, os Raposos. Então é uma regra, porque em muitos casos o O muda de timbre, mas nesse caso não. Os nomes próprios de família não sofrem essa mudança, não sofrem essa metafonia, ou seja, permanecem com a vogal fechada. Agora vamos em relação à pronúncia dos verbos. Há um erro muito comum em relação à pronúncia dos verbos. Já a pronúncia dos verbos é algo a se conhecer. Terminados em echá, em elhá também se vê,
o tônico fechado é, o hexá também o é a norma a prevalecer. Aqui nesse caso nós estamos falando de verbos terminados em echá, eilhá, vai permanecer com o tônico fechado, com a vogal tônica é fechada. Há, porém, as exceções. Agora vamos às exceções. É a grande diferença em relação à língua portuguesa. As regras e há também as exceções. Agora vamos às exceções. Há, porém, as exceções em flechar e invejar. Mexar, que também faz parte. Não há como renegar. O é aberto é a regra, que a esse verso integra, o jeito é comemorar. Aqui temos, portanto, esses três verbos em que o timbre da vogal é permanece aberto, ao contrário do que diz a regra. Portanto, se é o contrário da regra, é, portanto, uma exceção. Flechar, não se deve dizer flechar, não é correto. O correto é flechar, ou seja, com o é aberto. O correto é invejar e não invejar. Invejar não é correto. Correto é mexar. Vou mexar os cabelos. Nesse caso aí, mexar é com a letra E, com a vogal E aberta. Mexar. Portanto, temos aí essa exceção à regra. Agora vamos em relação aos verbos que trazem ditongo. Outra regra importante. Verbos que trazem ditongo, vogal é sempre fechada. Aqui está a regra. No caso dos verbos que trazem o ditongo, a vogal é sempre fechada. Vamos lá, vamos continuar a estrofe. Verbos que trazem ditongo, vogal é sempre fechada. Semivogal é bem quista, vai ser bem pronunciada. Aleijar, empoeirar, inteirar e peneirar, a mesma coisa também acontece em relação aos verbos afrouxar e estourar, pernoitar, boa guarida. Portanto, temos aqui exemplo de vários verbos que não devemos pronunciar com a vogal O aberta, e sim fechada. Afrouxar, estourar, pernoitar, roubar. Muita gente diz roubar. Não. Roubar. Por quê? Porque a regra diz que nesses casos em que os verbos trazem ditongo, aqui nós temos os ditongos. No verbo afrouxar, O-U, ditongo. No verbo estourar, O-U, ditongo. No verbo pernoitar, O-I, ditongo. Então, nestes casos, não há dúvida. Utilizará a vogal O ou E, pode ser no caso, aleijar, fechada. Peneirar, fechada. Então, você não pode dizer peneirar, como a gente fala no dia a dia. No dia a dia até se pode falar, ninguém vai se preocupar com esse uso coloquial, esse uso informal da língua não é o problema. No dia a dia, podemos usar a língua do modo que acharmos melhor, não tem problema. Porém, na hora de escrever, na hora de produzir um texto, na hora de realizar uma prova, na hora de participar de um concurso público, aí você precisa estar inteirado dessa questão. Por isso eu não posso dizer inteirar. O inteirar. Ele inteirou de ano, errado. Ele inteirou o ano, errado. Ele inteirou o ano. Ele inteirou o trabalho. Ele está inteirado do assunto. Portanto, nestes casos, as vogais E, O, A permanecem fechadas. Não adianta usar o som aberto porque não é a forma adequada. Vamos aqui a mais uma estrofe. Estamos finalizando este vídeo, que é um vídeo que eu considero muito importante, porque se refere basicamente à forma de pronunciar as palavras, a pronúncia das palavras. Isso chama-se prosódia na língua portuguesa. Isso, quando você erra, está cometendo um erro de prosódia. Então, para não cometer um erro de prosódia, você vai seguir essas orientações. Aliás, as orientações que estamos ministrando aqui com o uso do cordel. O cordel a serviço da linguagem.
Verbos que trazem hiato, aqui é o caso do hiato. Falamos do ditongo, agora estamos falando dos verbos que trazem hiato. Verbos que trazem hiato têm acento que é normal, com a forma risotônica bem na segunda vogal. Arraigar, ajuizar, arruinar, enviuvar, saudar e desarraigar. Confirma a regra legal. Esses aqui são os verbos. Esses verbos aqui, neste momento, estão no infinitivo impessoal. Aqui é claro que não há acento. Neste caso, não há acento. Por quê? Porque os verbos estão no infinitivo impessoal. Ou seja, os verbos não estão flexionados, não estão conjugados. Se não estão conjugados, não tem acento. Agora, quando eu passo a conjugar o verbo, aí a situação muda. Vamos colocar aqui o exemplo. Com o verbo arruinar, se recair sobre o i, eu arruíno o projeto. Aqui tem um acento. Eu arruíno o projeto. Tem um acento na letra i. Porque aqui eu tenho o quê? Eu tenho o hiato. E por que eu tenho hiato? Porque a letra i vai estar numa sílaba sozinha, vai estar separada. A letra i vai estar separada. Quando você for fazer a divisão silábica, o i vai estar separado, tá? Você vai dividir como? A, tracinho, ru, tracinho, i, tracinho, no, finaliza. Então, a divisão silábica é feita desta forma. Portanto, a letra i vai ficar separada. Se ela está separada, aqui vai estar caracterizado o quê? O hiato. Então, eu arruíno o projeto. Acento tônico, sorri. Eu saúdo o companheiro. Não é eu saldo o companheiro. Eu saldo está errado. A forma de pronunciar qual é? Eu saúdo o companheiro. Eu saúdo o amigo. Eu saúdo o meu irmão. Esse saúdo, portanto, tem um acento agudo na letra U. E aí, mais uma vez, está caracterizado o hiato. Que ajuiza ligeiro. Eu saúdo o companheiro que ajuiza ligeiro. Ajuiza, também o verbo está conjugado. O verbo ajuizar está conjugado. Se está conjugado, tem um acento aí na letra I. Por quê? Porque está caracterizado um hiato. Ajuiza. Aí tem um hiato. O documento primeiro do projeto que há de vir. Com o verbo arruinar, se recair sobre o i, eu arruíno o projeto. Acento tônico, sorri. Eu saúdo o companheiro que ajuiza ligeiro o documento primeiro do projeto que há de vir. Portanto, está aí concluída essa estrofe, o que deixa bem claro esse modo correto de utilizar o verbo, de pronunciar o verbo. E para finalizar, nós temos aqui a estrofe final deste conteúdo. Quanto aos verbos encebar, amancebar, algemar, o espremer, o gemer, tremer, a espernear, o E não tem som aberto, timbre é fechado, dê certo, a regra grita de perto, aprenda a pronunciar. Aqui, portanto, é a estrofe que finaliza o nosso conteúdo. Observe que os verbos devem ser pronunciados assim. Não é encebar, como a gente fala. O certo é encebar. Ou seja, o E permanece com o timbre fechado. O certo é amancebar. O E permanece com o timbre fechado. O certo é algemar. O certo é tremer. O certo é gemer. Portanto, fica claro, fica patente, fica evidente que nestes casos o E permanece com o som fechado. Não devemos usar a vogal E aberta. E aí você, com essa estrofe, você está aprendendo de maneira muito simples, lúdica, transparente, com o uso da literatura e de cordel, aprendendo um pouco sobre as rimas, sobre a métrica, sobre as estrofes, sobre os versos. Você está aprendendo o que é efetivamente essa regra da gramática normativa da língua portuguesa. Portanto, estamos concluindo o nosso vídeo de hoje. É um vídeo bem importante, porque retomamos
o nosso quadro, o Cordel a Serviço da Linguagem. Aliás, realizamos algumas palestras sobre esse tema, acerca desse tema. Estamos prontos, inclusive, para realizar palestras sobre esse tema, para quem deseja aprender efetivamente a produzir um cordel, a entender como funcionam as estrofes, como devem ser usadas as rimas, quão é importante a métrica. Aliás, no cordel, a métrica é um dos aspectos mais importantes, porque é aquilo que dá sonoridade, é aquilo que dá ritmo à estrofe, é aquilo que dá sonoridade, ritmo, musicalidade ao seu cordel. Tá? Os cordelistas profissionais sabem disso. Tá? Então, a métrica é algo de extrema importância. E você está aprendendo aqui comigo no nosso canal, porque eu estou sempre expondo essas ideias, estou sempre apresentando alguns conteúdos utilizando a literatura de cordel como uma ferramenta de mediação para escrita autoral. Quer dizer, você quer aprender a escrever melhor? O cordel ajuda. Você aprende a juntar as palavras, você aprende a rimar adequadamente, você aprende a pronunciar de forma adequada, você aprende a escrever de modo adequado, de acordo com a norma padrão da língua. Então, tudo isso você pode aprender conosco. Agradeço a atenção de todos vocês. Continue acessando o nosso canal, ativem o sininho para receber notificações, inscrevam-se no canal, isso é importante. Estamos chegando a 1000 inscritos. Isso é importante. Por quê? É importante para manter o engajamento do canal e isso vai nos levar a outro público. Vamos alcançar o maior número de participantes. Isso é importante, porque o único objetivo deste canal é exaltar a amada língua portuguesa. E também, se você achar pertinente, achar importante, sugira novos conteúdos. E não esqueçam de ativar o sininho e de deixar os seus likes, os seus joinhas, porque tudo isso ajuda na divulgação do nosso canal. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.